outra coisa. Eu vim buscar uma coisa e tive a resposta. Ele falou algo impactante pra você, algo que você não imaginava? Sim. Ele sabia? Sim. Isso acontece, geralmente acontece. Sim, foi a primeira coisa que ele me falou. Você é o médium Eduardo Sabag. Você acompanha o canal? Acompanho sim. Tem pouco tempo, mas eu tô gostando. Mas eu fiquei assim, admirada, viu? Porque quando eu cheguei próximo dele, ele já me falou. Então uma coisa assim, eu me choquei. Espero que você volte pra casa já 100%, mais aliviada, né? Preparada também, né? Muito obrigado por ter vindo, viu? Nada. Olá amigos, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Nós vamos falar hoje de um tema muito bacana, um tema que vai surpreender quem ainda não conhece a história. Vou contar aqui para vocês qual que é a relação entre Longinos, o soldado romano que perfurou Cristo com uma lança, e Dom Pedro II e, consequentemente, a relação então de Longinos com o nosso país. Lembrando que todas as informações aqui são baseadas no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, comenta, compartilha, porque assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, gente, não há muitos relatos acerca da vida de Longinos, não há uma historiografia em volta desse personagem, mas nós sabemos que Longinos, ali na época da crucificação, ele já era um militar bastante experiente. Ele estava em Jerusalém para designar o último serviço dele militar, e ali ele era chefe de guarda. E Longinos, ele tinha um problema ocular que dificultava muito a visão dele. Então Longinos, ele se desdobrava para lutar com bastante empenho, com bastante coragem, para que ele não fosse expulso do exército. E Longinos, ele não estava apenas ali no local da crucificação. Longinos, ele acompanhou Cristo durante o percurso do Calvário. Ele foi um dos militares que acompanharam esse trajeto do mestre, e durante o trajeto ele ouviu de alguns homens do Sinédrio que os joelhos de Cristo deveriam ser quebrados quando Cristo estivesse crucificado, por dois motivos. O primeiro é porque Cristo foi crucificado numa sexta-feira, e ao pôr do sol se iniciava o Sabat, né? Se inicia até hoje. Mas então, ao pôr do sol, o corpo de Cristo ali na cruz, como os dos dois ladrões também, iriam profanar o sábado judaico. E também, né, ali a retirada do corpo, sepultamento, se fosse após o pôr do sol, isso iria então profanar o sábado judaico. Mas além disso, o principal motivo é para que a profecia não se cumprisse, porque a profecia dizia que o Messias não teria nenhum osso do corpo quebrado. Então eles deveriam quebrar os joelhos de Cristo. E Longinos ficou extremamente incomodado com isso. Ele viu naquilo uma crueldade muito grande, porque nós temos a impressão de que todos os soldados romanos eram pessoas más, cruéis, mas não é bem assim. Nós sabemos que existem pessoas boas e menos boas em qualquer lugar, em todas as épocas. Então Longinos achou aquilo ali uma crueldade muito grande com aquele homem que já estava machucado, humilhado, abandonado pela maior parte das pessoas que ele ajudou, e aquele homem que não disse nenhuma palavra contra os seus algozes. Muito pelo contrário, na cruz, Cristo ainda disse: Pai, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Um exemplo de humildade e de perdão muito lindo e muito grande, né? Então, quando chegou o momento de quebrar os joelhos de Cristo, Longinos então crava a lança no corpo do mestre. E ele não fez isso de crueldade, ele fez isso até para abreviar a agonia dele, porque o desencarne de Cristo ele já era inevitável. Então Longinos fez isso para que os joelhos dele não precisassem ser quebrados e ele passasse por mais essa agonia. E no momento que Longinos fez isso, o líquido que saiu do corpo de Cristo, sangue misturado com água, caiu no rosto de Longinos, caiu nos olhos dele, o curando instantaneamente. E foi aí então que Longinos disse, né, a frase: ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então Longinos, a partir desse momento, ele se converte aos ensinamentos de Cristo, ele foge de Jerusalém, ele vai para Capadócia, onde hoje é a Turquia. Então ele é tido como um desertor, e a deserção era punida com a pena de morte. E então ele foi capturado lá em Capadócia,
ele teve a oportunidade de continuar vivo caso ele negasse, ele abandonasse essa conversão aos ensinamentos de Cristo, mas ele não fez isso. Então ele foi torturado, ele teve os dentes arrancados, a língua cortada e posteriormente foi decapitado. E no ano de 999 ele foi canonizado pelo Papa Silvestre II com o nome de São Longuinho. O tempo passou, Longinos experimentou várias outras reencarnações aqui no nosso planeta, até que a gente chega então no período da independência do nosso país. Foi um período extremamente conturbado. Pouco antes disso, os portugueses já estavam bastante incomodados pelo fato do Brasil ser uma colônia, porém está exercendo o papel de metrópole, porque a família real tinha vindo para o Brasil, tinha fugido à ferocidade de Napoleão, e então o Brasil passou a ter esse papel muito relevante, mais relevante ainda do que próprio Portugal. Então os portugueses exigiram a volta da família real voltou, mas Dom Pedro continuou aqui no Brasil. E quando os portugueses exigiram que ele voltasse, afinal de contas ele era o herdeiro do trono, ele não voltou, houve vários acontecimentos, por vários motivos, Dom Pedro resolveu continuar aqui no nosso país, e então nós nos tornamos independentes. E então ali no ano de 1824, um ano bastante conturbado, porque era preciso uma organização política, administrativa do Brasil independente, e era preciso jurar e assinar uma Constituição. E esse foi um momento de muita tribulação, porque houve vários incidentes, inclusive o incidente dos Andradas, onde o parlamento foi dissolvido, vários parlamentares tiveram que sair do Brasil, foram para o exílio. Mas aí, diante de tudo isso, de toda essa agitação no nosso país, no dia 25 de março de 1824, a nossa Constituição foi jurada e assinada. Então, a partir desse momento, Dom Pedro pôde ficar um pouco mais calmo, mais tranquilo. Lembrando que Dom Pedro, durante todo esse período turbulento, ele foi assistido pelo plano espiritual, porque o Brasil ele é um projeto espiritual, o Brasil é um projeto de Cristo, e isso também está contido no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nos próximos dias teremos aqui no canal um vídeo contando como que surgiu então esse projeto do Brasil por parte de Cristo. E nesse projeto, Cristo designou o espírito Ismael para que ele fosse o governador espiritual do nosso país. E após todos esses acontecimentos, Ismael vai até Cristo, relata a ele tudo o que aconteceu. Então Cristo decide que é preciso uma figura aqui no nosso país, um governante que reunisse todas as virtudes de bondade, de humildade, de justiça, de honestidade e de competência também para assumir esse posto, e desempenhar essa função com excelência. Então Cristo chamou Longinos à sua presença e teve início então o seguinte diálogo, lindíssimo e comovente diálogo entre Cristo e Longinos. Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos e, inspirado a Ismael e seus companheiros do infinito, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento no planeta, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Bem sabes que os povos têm a sua maioridade, como os indivíduos, e se bem não os percam de vista os gênios tutelares do mundo espiritual, faça-se mister se lhes outorgue toda a liberdade de ação a fim de aferirmos o aproveitamento das lições que lhes foram prodigalizadas. Sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Senhor, respondeu Longinos, num misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança. Bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa das vossas verdades sublimes na face triste da terra. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito que não pude entender
ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que sufocavam, naquele tempo, a minha alma. Assim, é com indizível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia. Seja qual for o gênero de serviço que me forem confiados, corrija as leis despóticas e inaugura um novo período de progresso moral para o povo das terras do Cruzeiro. Institui, por toda a parte do continente, o regime do respeito e da paz, e lembra-te da prudência e da fraternidade que deverá manter o país nas suas relações com as nacionalidades vizinhas. Nas lutas internacionais, guarda a tua espada na bainha e espera o pronunciamento da minha justiça, que surgirá sempre no momento oportuno. Fisicamente consideradas, todas as nações constituem o patrimônio comum da humanidade e, se algum dia for o Brasil menosprezado, saberei providenciar para que sejam devidamente restabelecidos os princípios da justiça e da fraternidade universal. Procura aliviar os padecimentos daqueles que sofrem nos martírios do cativeiro, cuja abolição se verificará nos últimos tempos do teu reinado. Tuas lides terminarão ao fim deste século, e não deves esperar a gratidão dos teus contemporâneos, pois, ao fim delas, será alijado da tua posição por aqueles mesmos a quem proporcionares os elementos de cultura e liberdade. As mãos aduladoras, que buscarem a proteção das tuas, voltarão aos teus palácios transitórios para assinar o decreto da tua expulsão do solo abençoado, onde semearás o respeito e a honra, o amor e o dever, com lágrimas redentoras dos teus sacrifícios. Contudo, amparar-te-ei o coração nos angustiosos trances de teu último resgate, no planeta das sombras. Nos dias da amargura final, minha luz descerá sobre teus cabelos brancos, santificando a tua morte. Conserva as tuas esperanças na minha misericórdia, porque se observares as minhas recomendações, não cairá uma gota de sangue no instante amargo em que experimentares o teu coração igualmente trespassado pelo gládio da ingratidão. A posteridade, porém, saberá descobrir as marcas dos teus passos na terra, para se firmar no roteiro da paz e da missão evangélica do Brasil. Talvez os irmãos tenham sentido uma certa emoção nas minhas palavras quando eu li o diálogo, né? Eu me emociono mesmo com esse diálogo, eu acho lindíssimo, um diálogo muito lindo, né? Mas então nós sabemos que após isso, no Rio de Janeiro, no dia 2 de dezembro de 1825, nasceu Dom Pedro, que se tornaria Dom Pedro II, que durante 50 anos, quase 50 anos, exerceu o papel de liderança política do nosso país, com grandes avanços para o nosso país. Isso é inegável, até que
houve a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889, sendo que no dia 17 de novembro de 1889, Dom Pedro II, juntamente com sua família, era enviada para o exílio na Europa. Envio que ocorreu à noite, porque havia o temor do novo governo de que as pessoas se revoltassem sabendo que Dom Pedro II estava sendo expulso do Brasil, porque ele era uma pessoa muito querida. Então Dom Pedro I foi para Portugal e posteriormente ele foi para a França, e Dom Pedro II viveu 2 anos no exílio. Ele desencarnou no dia 5 de dezembro de 1891, meia-noite e 35. Dom Pedro II ele pediu que levassem do Brasil para ele uma caixinha com terra do nosso país, e ele confidenciou a alguns amigos, 2 ou 3 amigos, que aquilo era para que ele pudesse repousar a cabeça quando ele morresse. Tamanho era o amor dele pelo nosso país. Bom, muitas pessoas dizem que Dom Pedro I está reencarnado no Brasil hoje. Porém, gente, e essas pessoas até citam o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria e Evangelho. Mas no livro não há nenhuma referência que embase tal teoria de que Dom Pedro II esteja reencarnado no Brasil hoje, ou que ele tenha reencarnado após essa reencarnação, como imperador do Brasil, ou que ele irá reencarnar novamente. Não há nenhum embasamento para isso. Eu posso afirmar que ele não está encarnado no Brasil, que ele não reencarnou no Brasil agora? Não posso, obviamente não tenho como afirmar. Mas estou dizendo que dentro da literatura espírita não há nenhum embasamento para dizer que Dom Pedro II esteja reencarnado no Brasil neste momento. Até porque Cristo disse que caso ele cumprisse a missão dele, como deveria, aquela seria a última reencarnação dele aqui no planeta de provas e expiações. Porém, nós sabemos que houve a Guerra do Paraguai, em que o Brasil se envolveu, Dom Pedro II se envolveu, e Cristo tinha dito que nas lutas internacionais Dom Pedro II deveria guardar a espada na bainha, mas ele não fez isso em relação à Guerra do Paraguai. Inclusive, muitos historiadores atribuem a ele o fato da guerra ter se estendido por tanto tempo devido à ânsia dele de capturar Solano Lopes no Paraguai. Solano Lopes, que era o ditador paraguaio. Esse envolvimento dele na Guerra do Paraguai jogou por terra tudo que ele fez de bom para o Brasil, seguindo as orientações de Cristo? Não sei, não tenho como saber. O envolvimento na Guerra do Paraguai influenciou ou não se aquela seria realmente a última reencarnação dele aqui no planeta Terra? Também não sei, não há como saber. Mas nós sabemos que, no geral, Dom Pedro II ele cumpriu o seu papel muito bem, seu papel com maestria. Eu sei que os irmãos não estão aqui para ouvir minha opinião, os irmãos querem o conteúdo que o canal se propôs a trazer, mas na minha humilde e pequena opinião, Dom Pedro II foi o maior estadista que o nosso país já teve, porque ele concentrou sim nele todas aquelas virtudes que Cristo esperava. Mas aí houve a Guerra do Paraguai, e aí não tem como saber se a guerra influenciou ou não, no sentido de que aquela seria a última reencarnação dele aqui, porque posteriormente ele poderia continuar a evolução dele em planetas superiores ao nosso. Mas, de qualquer forma, é um alento a gente saber que o nosso país ele é assistido diretamente por Cristo. Óbvio que o planeta inteiro e até os outros planetas onde Cristo é o governador espiritual. Mas é um alento saber que o nosso país ele é um projeto de Cristo, que o nosso país é assistido por ele, é assistido pelo nosso irmão Ismael, e é um alento saber que na próxima década de 50, a partir da próxima década de 50, o nosso país será o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E muito obrigado a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. E queria te lembrar para você se inscrever aqui, ativar o sininho das notificações, dar o joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.